Esta é a etapa final da análise do circuito. Analisamos então, durante esses vídeos que foram apresentados aqui no canal, todo o funcionamento do circuito. Foi apresentado então as conexões, como é que funciona através da parte didática, utilizando então um motor DC para fazer as simulações. Verificamos então o funcionamento das entradas, o funcionamento então dos sensores fim de curso, a análise da rotação do motor, seja ele sentido horário ou anti-horário. Verificamos também o sinal PWM para poder fazer aqui o controle da velocidade do motor. E hoje, para finalizar então esta análise, vamos colocar aqui o circuito que falta, que complementa então esta central. A finalidade desta central aqui é fazer o acionamento dela remotamente através de um sistema sem fio, para poder então ter todo esse controle à distância. Para isso utilizamos um transmissor que fica lá normalmente dentro do veículo, também pode ficar dentro da residência, para poder fazer esse acionamento então remoto sem fio. E este funciona juntamente com um receptor, né? Temos aqui este circuitinho que ele é bem simples, barato e fácil para poder fazer o desenvolvimento então de sistemas que possa ser acionado remotamente, tá? O qual trabalha com, aqui podemos verificar que ele trabalha com a frequência de 433 MHz, tá? Com isso a gente consegue então elaborar circuitos que possam fazer então este acionamento remotamente. No caso deste circuito aqui, eu não tenho ele implementado diretamente na placa, por isso vou utilizar um sistema externo, tá? Vou utilizar então esta placa aqui. Esta central aqui, então, ela é de 2 canais, ela pode ser adquirida em casas especializadas do ramo da eletrônica, bem como via internet, onde nós temos então o circuito receptor inserido aqui, o mesmo que encontramos nas centrais de portão eletrônico. Temos aqui os relés que podem ser utilizados então para fazer o controle do motor, tá? Assim como encontramos também nas centrais, já a gente vai falar sobre eles, tá? E aqui tem todo o circuito que é ideal para poder fazer o cadastramento então dos controles, tá? Utilizando então um microcontrolador que pode, além de fazer esse cadastramento dos controles, pode também gerenciar então todo o circuito que foi apresentado aqui na nossa central, tá? Qual utilizamos então componentes discretos, sem utilizar o microcontrolador, mas podemos utilizar então o microcontrolador para fazer todas as funções, tá? Nesta central aqui, ela já está totalmente cadastrado o controle, o qual nós temos um botãozinho que serve para acionar o sistema de programação, ao qual podemos cadastrar então os nossos controles. O mesmo podemos utilizar então essas funções nas centrais para fazer o cadastramento. Essa central ela vai dar então o pulso para poder acionar então o nosso circuito. Assim como vimos na análise do circuito, ao qual estávamos utilizando então a botoeira para poder fazer o acionamento, agora vamos colocar em paralelo à botoeira também o circuito do nosso receptor para poder fazer então este acionamento remoto. A ligação então, o nosso circuito ele é bem simples. Vamos verificar aqui que nós temos o fio amarelo aqui, é a antena, né? Aqui nós temos aqui 2 fios que serão conectados então em paralelo com a nossa botoeira, e temos 2 fios de alimentação. Outro ponto importante a se analisar nesses tipos de centrais são as tensões que encontramos nas centrais para poder disponibilizar para alimentar os circuitos, tá? Temos 2 tensões importantes a ser observadas nas centrais, que são o quê? As tensões de 12 volts e de 5 volts. As de 12 volts são utilizadas para alimentar os relés, tá? Encontramos lá nas centrais 2 relés que controlam então a posição do sentido de rotação do motor.
Tá? Então, essa tensão de 12 volts pode ser utilizada para alimentar então os relés, bem como para alimentar circuitos externos, como por exemplo uma barreira infravermelho para poder então identificar a passagem de algum objeto, também para luz de garagem, outro para fotocélula, enfim, para circuitos que necessitem de tensão de 12 volts, podemos então retirar da própria central. E outra tensão que nós temos é a de 5 volts, que ela serve para alimentar então o receptor, tá? Bem como também o microcontrolador. Então, os dois são utilizados tensões de 5 volts e encontramos essas duas tensões nas centrais, observando bem as tensões para poder então entender o funcionamento de todo o circuito. E o funcionamento então da central é bem simples. Alimentando então aqui a nossa central de 2 canais, nós vamos verificar que temos já o acionamento. Pressionando aqui o controle, vamos ver que ela vai dar o pulso. E vou alimentar aqui agora com 5 volts o nosso circuito para poder então fazer o que? Comando através do controle remoto ou através da botoeira. Com o circuito agora alimentado por 5 volts, podemos então utilizar o sistema através do controle remoto ou fazer através da botoeira. O que é interessante esse circuito através dos dois comandos é que podemos colocar uma central deste tipo aqui em um condomínio, onde o porteiro pode habilitar ou desabilitar o portão através então da botoeira e os condôminos pode utilizar através do controle remoto. Com isso a gente finaliza então a análise aqui do nosso circuito completo, onde observamos então todo o funcionamento da central para entendermos, bem como a inserção do circuito de acionamento remoto através então do controle remoto. Vou fazer agora uma simulação onde vamos ver como disparar o motor em AC, já que estas centrais trabalham com motores do tipo AC e aqui estou apenas demonstrando de forma didática utilizando motores do tipo DC, tá? Então vamos ver como a gente pode fazer esse acionamento. No caso de utilizarmos então um motor em AC, precisamos entender como ele funciona. O motor ele funciona da seguinte forma: temos lá 3 fios, onde temos 2 fios que serão os fios de fase e um fio que será o fio comum para as duas bobinas. Por quê? Através do fechamento das bobinas é que vamos direcionar qual será o sentido da rotação do nosso motor, tá? Então, se fecharmos, por exemplo, esta bobina, teríamos o motor rotacionando em um sentido. E se fecharmos então a outra bobina, teremos então o rotacionamento no sentido inverso, tá? Então, o funcionamento do motor é bem simples, sabendo que ele vai ter então as bobinas que fazem então a rotação do motor, ao contrário do nosso motor DC, que era feito então este rotacionamento através então da inversão aqui da polaridade através da ponte H. No circuito AC ele não é utilizado a ponte H, e sim os relés que fazem então este sentido de rotação, né? Tenho aqui então um circuito que simula através então dos relés, né? Um circuitinho básico, onde tem aqui um transistor que vai chavear o relé que irá então acionar uma das bobinas, dependendo então do sentido. Vamos ter então 2 circuitos semelhantes a este, ao qual é conectado então aqui ao nosso microcontrolador. No nosso caso nós não utilizamos microcontrolador, mas sim um circuito sequenciador, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, tendo 2 circuitos desses, podemos então direcionar cada um dos contatos aqui do relé para um acionamento de fase do nosso motor, tá? E aqui, entre as duas fases, podemos colocar então o nosso capacitor de partida. Então, aqui teríamos a ligação então do capacitor de partida, e cada um desses terminais aqui seria ligado então a um terminal do relé, tá? Outro circuito que podemos utilizar é através do triac, tá? Através de um triac podemos também fazer este acionamento. Aqui eu tenho um circuito básico de ligação através então de um triac, que pode então controlar as bobinas do nosso motor, né? Temos então aqui um optoacoplador que faz o isolamento entre o microcontrolador,
ao qual é alimentado com uma tensão DC, e a parte AC é então isolada através aqui do nosso optoacoplador. Com isso conseguimos então fazer o disparo também do motor através de um triac. Outro circuito que encontramos também utilizando o triac é o sentido de velocidade do motor, onde através do que? De um circuito diferenciado do que nós vimos aqui nesse circuito, tá? Que ele vai fazer a detecção de passagem por zero. É um circuito diferente que vai mandar então um sinal para o microcontrolador toda vez que tiver então essa passagem por zero, tá? Ele vai fazer o disparo do triac. Com isso a gente consegue fazer então o controle de velocidade do motor. Mas esse circuito aqui ele é um pouco mais complexo, ao qual não tem a finalidade agora para o nosso circuito de análise, tá? Então, só para entendermos que para poder fazer então o controle de velocidade do motor também podemos fazer utilizando na parte AC, tá? Utilizando então um triac, ao qual tem um arranjo circuital que faz então uma detecção por zero, que envia para o microcontrolador. Este por sua vez terá o circuito PWM, que irá então fazer o disparo do triac, que enviará também para a nossa bobina do nosso motor, através então dos relés, tá? Vamos ver aqui no circuito agora como a gente faz a simulação, utilizando então o disparo do motor. Vou utilizar duas lâmpadas para simular então as duas bobinas aqui do motor. Vou utilizar esses dois tipos de arranjo, um com o relé e vou utilizar um outro arranjo utilizando então o triac para a gente fazer esse disparo da nossa carga, utilizando então agora na tensão AC. No diagrama em blocos, nós temos então toda a parte que estava sendo controlada através do circuito DC. Como nós vamos fazer através do circuito AC, vamos eliminar aqui alguns blocos, tá? Que nós não vamos utilizar, como por exemplo, nós não vamos mais utilizar o gerador PWM, não vamos utilizar os drivers de controle da ponte H, bem como os drivers que controlam a ponte H e muito menos a ponte H, tá? Então esse circuito nós não vamos utilizar aqui no nosso arranjo, tá? Então eu vou fazer essa alteração, mantendo então as outras partes para podermos fazer então este disparo do motor AC. Eu tenho aqui agora todo o arranjo que nós vamos precisar para fazer o disparo do nosso motor. Para simular o motor eu tenho aqui duas lâmpadas, mas antes de tudo devemos tomar o que? Consciência que agora estamos trabalhando com tensão alternada. Então agora o risco de choque ele é iminente, então temos que tomar o máximo de cuidado possível ao se trabalhar com os circuitos, até porque estão todos conectados agora à alimentação alternada. Então muito cuidado ao se trabalhar com este tipo de tensão. Então o que nós temos aqui? Eu tenho aqui o relé, tá? Se fôssemos utilizar os dois relés para poder acionar então as bobinas, utilizaríamos dois conjuntos. Tem aqui o transistor que vai fazer então o chaveamento do relé, né? Então eu vou utilizar esse relé para fazer o acionamento de um do lado da bobina. E do outro lado eu vou ter outro circuito, que é então utilizando o triac. Eu tenho aqui o triac e tenho aqui o optoacoplador, que faz então o isolamento entre a tensão DC que entra aqui por esses fios em relação à tensão alternada que está então nesses outros fios aqui, tá? Com isso eu tenho então a isolação total das duas tensões, tá? Então eu tenho também a possibilidade de disparar a bobina utilizando então triac, tá? Então vamos ver o funcionamento agora do circuito. Com o circuito totalmente então alimentado, tanto com a tensão alternada e contínua, como podemos verificar aqui nos LEDs, temos aqui o LED que indica que a central está ligada e o LED de parada, né? Com isso temos então o motor parado, onde nenhuma das duas bobinas está sendo acionada. Se eu utilizar então pelo sistema da botoeira, eu vou então disparar um lado da bobina. Com isso o motor estará rotacionando para um sentido. A parada então do motor
será feito então aqui na nossa chave fim de curso, tá? Então pressionando aqui o sensor fim de curso, o motor é parado. Com isso, eu posso agora rotacionar então para o outro sentido. Utilizando então o controle remoto, agora eu tenho um acionamento da outra bobina. Com isso, temos então o rotacionamento para o outro sentido. Chegando então o portão ao fim de curso, o circuito do motor ele é desligado. O mesmo eu posso fazer o acionamento então através da botoeira, ligando o motor, desligando o motor, ligando o motor e desligando o motor. Então com isso a gente finaliza então toda a análise do circuito da central do portão eletrônico. Então através da forma didática apresentada aqui, através do circuito utilizando o motor DC, e agora utilizando então também de uma forma didática como acionarmos o motor através então do AC, onde ele vai dar então a sua partida em sua velocidade máxima, porque aqui não temos o controle de velocidade, mas podemos entender um pouquinho da lógica de funcionamento dessa central. Vou deixar então um link aqui na descrição, onde você pode obter o esquema elétrico de cada um dos blocos que foi apresentado aqui na análise, tá? Lá no blog, além deste circuito, você vai encontrar diversos outros circuitos que já foram apresentados aqui no canal para você poder utilizar na área da eletrônica. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que vamos dar continuidade então da nossa série sobre sistemas de automação.